E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Tema da aula de hoje, o procrastinador disfarçado e o trabalho. Quem aí já ouviu falar, quem aí conhece alguém, ou mesmo quem aí tem esse comportamento do procrastinador disfarçado? Procrastinador disfarçado é aquele que comparece ao trabalho todo dia, é pontual, está lá presente, porém, ele não executa as atividades que vão trazer realmente o resultado para ele. Ele se ocupa de tarefas de menor impacto, como responder e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp, faz uma ou outra ligação que seria o importante apenas para aliviar a consciência dele, tem um break mais demorado, fica conversando com colegas de trabalho, distraindo o ambiente de trabalho. Quem aí tem esse comportamento já teve ou conhece gente que tem esse comportamento? Deixa aí nos comentários. Nós vamos levar essa conversa profundamente para a gente entender o que leva o procrastinador disfarçado a ter esse comportamento. Primeiro ponto que a gente precisa deixar claro: você não é um comportador disfarçado, um procrastinador disfarçado. Procrastinação não está na sua identidade. A procrastinação é um mau hábito e ela pode ser mudada. Acontece que isso foi sendo repetido tantas vezes, que isso está enraizado dentro do seu consciente e até dentro do seu subconsciente. E a gente vai aprender quais são as estratégias para mudar isso. O primeiro ponto que precisa ficar claro é você reconhecer que você está tendo esse comportamento. Então vocês fiquem comigo até o final que nós vamos explicar quais são os comportamentos do procrastinador disfarçado, quais são as causas por trás dessa procrastinação disfarçada. Pessoal, o procrastinador disfarçado não é só um malandro, um preguiçoso. Tem muita coisa, tem muita neurociência que está fazendo com que ele, ao longo do tempo, tenha tido esse comportamento disfarçado consistentemente e tenha tornado ele esse tipo de pessoa, que na verdade ele não é esse tipo de pessoa, ele está tendo comportamentos dessa natureza. Vamos explicar quais são os processos mentais envolvidos dentro da cabeça dessa pessoa. O que está dentro do consciente dele e o que está dentro do subconsciente dele, que está evitando dele fazer as tarefas que vão trazer o resultado em detrimento de tarefas de menor impacto, que são mais fáceis, ou até mesmo tarefas de recompensa imediata, que é a natureza do procrastinador. Positivo? E por fim, nós vamos estabelecer estratégias, passo a passo, para você superar a procrastinação disfarçada, e vamos dar uma tarefa da aula que tem a ver com essas estratégias para você finalmente implementar isso na sua rotina e deixar de ser essa pessoa. Fiquem até o final que a gente vai aprender o passo a passo para se livrar disso. Positivo? Então bora para o conteúdo. Primeiro passo: reconheça que você é essa pessoa. Você não é assim. Você está tendo esse tipo de comportamento devido a anos de repetição desse tipo de comportamento que te tornou a ser um procrastinador disfarçado. O primeiro passo é reconhecer. E olha, eu vou te falar uma coisa. Muita gente percebe esse comportamento em você. Às vezes as pessoas não te falam, porque eles não querem se indispor com você, não querem criar uma rusga, mas todo mundo percebe. E aos poucos você começa a perder credibilidade no meio do seu trabalho, no meio dos seus amigos, no seu ambiente familiar. Você começa a ser visto como uma pessoa que não passa confiança, como uma pessoa de menos valia. Isso é péssimo. Ainda que as pessoas não te falem, a sua credibilidade vai sendo destruída pouco a pouco, à medida que as pessoas vão
que as pessoas vão percebendo que você tem esse comportamento constante. Correto? Então, conforme eu disse na introdução, o procrastinador disfarçado é aquele que está sempre presente no trabalho, provavelmente ele é pontual nas coisas dele. Agora, inconscientemente ou às vezes conscientemente, ele evita as tarefas que vão trazer o resultado realmente, por serem tarefas mais trabalhosas, tarefas que vão tirar o seu cérebro da zona de conforto. É isso que acontece com o procrastinador. O cérebro, ele quer economizar energia. Ele não quer que você passe por desconforto. Logo, ele procura com que você tenha menos tarefas que vão tirar você da zona de conforto em detrimento de tarefas de recompensa imediata. Cérebro é preguiçoso. Ele não quer que você passe por um desconforto ou passe por algum constrangimento. Correto? Então agora a gente vai elencar quais são os comportamentos do procrastinador disfarçado. Correto? Primeiro, foca em tarefas de baixo impacto. Aquelas tarefas que necessitam de menos tempo e menos esforço para serem executadas. Por exemplo, é mais fácil ele enviar um e-mail aqui, um outro e-mail ali, mandar uma mensagem no WhatsApp para fulano e para ciclano, do que ele fazer 50 ligações para poder captar cliente. Sendo que as ligações para captar cliente é o que vai trazer o resultado. Mandar um e-mail, outro e-mail ali, ele está se enganando. Ele está enganando a si mesmo e ao dono da empresa que ele trabalha quando a empresa não é dele mesmo. Ele automaticamente já está num ciclo onde ele evita as tarefas cruciais, as tarefas mais desafiadoras, que dão mais trabalho, que vão trazer o resultado. O procrastinador disfarçado evita, porque são as tarefas que vão exigir maior esforço. Outro comportamento do procrastinador disfarçado que é muito, muito crucial. Cria a ilusão de produtividade. Ele executa diversas tarefas de baixo impacto durante o dia que o mantém pseudo-ocupado. Quem me acompanha aqui está lembrado que eu canso de dizer nos nossos treinamentos ou nos nossos conteúdos que se ocupar não é produzir. O procrastinador disfarçado, ele tem a impressão de estar o dia inteiro ocupado. Só que são de atividades de baixo impacto ou então atividades de recompensa imediata que não vão trazer o resultado que a gente procura. O resultado final, o resultado aquilo que a gente chama, né? Que vai dar ROI, que é o resultado, Result Over Investment. Então, ele está constantemente ocupado, empurrando uma bola de neve, mas ele nunca vai trazer o resultado. Ele é constantemente um enxugador de gelo, porque ele não faz as tarefas, as atividades que vão trazer o resultado. Quem aqui conhece a estratégia dos 20-80? Os 20% das ações que vão me trazer 80% dos resultados. Existem um número de 20% de ações que você precisa executar no seu dia que vai trazer a maioria dos resultados. O procrastinador disfarçado é o contrário, ele executa as outras 80% das ações que não vão trazer os resultados, porque aquelas ações são mais fáceis e inconscientemente ela alivia a consciência do procrastinador disfarçado, porque ele passa a impressão para os colegas e para ele mesmo. Isso é que é o mais louco da história. Ele engana o próprio cérebro dele com atividades de baixo impacto, com isso passando a impressão para os outros e para si mesmo que ele está sendo produtivo. Positivo, pessoal? Vamos entrar agora num momento muito crucial dessa estratégia. Quais são as causas da procrastinação disfarçada? Primeiro, o procrastinador disfarçado não tem um desejo ardente. Ele precisa querer muito executar aquelas ações, ele precisa querer muito o resultado.
Não basta apenas que o procrastinador deseje aquilo. Querer todo mundo quer, pessoal. A gente precisar vencer. Então, o primeiro ponto, primeira causa da procrastinação disfarçada é a ausência de um desejo ardente pela conquista. Se a pessoa tiver um desejo ardente, ele não procrastina. É o famoso para quê? Para quê? O que eu quero fazer nessas atividades aqui? Qual o objetivo que eu quero chegar? Ele precisa ter clareza em qual objetivo que ele quer alcançar e ter um desejo ardente por essa conquista. Correto? Segunda causa dessa procrastinação, medo do fracasso. O procrastinador disfarçado, ele fica ali, enrolando, passando de atividade fácil em atividade fácil para poder se enganar, porque ele tem medo que se ele meter as caras mesmo, se ele fizer aquilo que tem que ser feito, ele tem medo de fracassar lá na frente. Porque ele foi bloqueado lá atrás com diversas derrotas temporárias. Quem me acompanha sabe o que eu digo, diversas derrotas temporárias não são fracasso, mas se você desistir, aquilo vira um fracasso. Então, como ele teve diversas derrotas temporárias, ele tem medo de arriscar, de fazer o que tem que ser feito, porque lá no subconsciente dele ele acha que ele vai fracassar. Então ele fica se enganando ali, nas tarefas de baixo impacto, como mandar e-mail, mandar mensagem no WhatsApp, faz uma ligação ou outra, só para dizer que fez. Correto? Outro ponto, o procrastinador disfarçado, ele é perfeccionista. Se não tiver tudo perfeito, tudo pronto, tudo no jeito que ele acha que tem que estar, ele não começa, ele não faz, ele fica levitando sobre as coisas fáceis. Correto? Próximo ponto, um ambiente de trabalho distraído. Se você chega no seu trabalho, a sua mesa é uma bagunça, é muito fácil de você desfocar daquilo que você tem que fazer. Correto? Eu ensino a todos os meus alunos, na hora de ter o foco exclusivo na sua tarefa, põe o seu celular no modo avião, ou no mínimo desabilite as notificações de todos os seus aplicativos. Vai lá nas configurações e desabilite as notificações. A gente ensina dentro dos nossos treinamentos a ter um bloco de tempo para você mandar e-mail, para você responder o WhatsApp, para você responder rede social, para você entrar lá e mesmo ficar ali 5 minutos que seja rolando o seu feed. Para isso a gente tem blocos de tempo durante o dia, para evitar que você fique procrastinando durante a hora de executar aquilo que tem que ser feito. Correto? Vamos entender agora por que isso acontece na mente do procrastinador disfarçado. Conforme eu disse na introdução, ele não necessariamente é um preguiçoso, é um malandro que está enganando todo mundo. Ele tem um processo mental que dispara esse gatilho. Tá? Vamos entender agora o que acontece na mente dele. Primeiro, ansiedade. Preocupação com a possibilidade de falhar. Isso aí faz com que ele se auto-sabote inconscientemente. Vocês estão entendendo a profundidade do que eu estou compartilhando com vocês aqui agora? Coloque aí, pessoal, nos comentários quem conhece gente assim, quem já foi assim, quem ainda é desse jeito, que está tendo um insight aqui agora que vai falar, rapaz, eu sou assim e às vezes eu não percebia. Não tenha vergonha de colocar nos comentários. O primeiro ponto para poder se livrar disso é reconhecer que é. Correto? Quem me conhece aqui sabe que há 15 anos atrás, quando eu descobri a produtividade, eu era um procrastinador crônico. Não necessariamente eu era essa figura do procrastinador disfarçado. Eu era o procrastinador crônico, eu já trocava as atividades que tinham que ser feitas por atividades de recompensa imediata direto. Que às vezes estava envolvido com o procrastinador disfarçado. É uma linha muito tênue, correto? Então não tenha vergonha. Coloque aí que se esse vídeo te ajudou, compartilhe aí nos comentários. Às vezes a sua experiência, a sua pergunta, a sua dúvida, pode ser a dúvida que vai ajudar outra pessoa. Então, o primeiro processo mental envolvido é a ansiedade, a preocupação com a possibilidade de falhar
ou às vezes nem é só falhar, é de não atender às expectativas do seu chefe, de quem é que você esteja trabalhando com a pessoa, certo? Então, o primeiro ponto que faz a pessoa ser um procrastinador disfarçado é a ansiedade de não corresponder às expectativas. Segundo ponto, está meio relacionado, que é baixa autoconfiança. Dúvida sobre a própria capacidade. Se você acredita que você não vai conseguir fazer aquilo, pronto, o seu cérebro te sabota. Você fica ali, ó, com um procrastinador disfarçado. Você está ali naquele ambiente só enganando, se enganando e enganando aos outros. Por quê? Porque você sabe, você sabe não, você acredita lá dentro do seu subconsciente que você não tem capacidade de fazer aquilo bem feito. Então o seu cérebro te sabota. Se você foi bloqueado lá atrás com um bloqueio de incapacidade, ou de não merecimento, ou de menos-valia, que as pessoas disseram que você era burro, isso é um assunto para outro vídeo, tá? Mas é de crença limitante, que em algum momento da sua vida você teve resultados pífios, notas baixas, pessoas que eram para poder te impulsionar, te disseram que você era burro, que você tinha menos-valia, pronto, você ficou bloqueado, impede que o seu cérebro tente. Na próxima vez que você tentar fazer aquilo, você já não consegue. Porque você foi bloqueado, o seu cérebro te sabota. Correto? Próximo mental envolvido. Consistente busca por gratificação imediata. A pessoa que passa a maior parte do tempo dela fazendo ações de recompensa imediata, quando ele tem que fazer alguma coisa que tira ele da zona de conforto, o cérebro sabota. Isso aí, meu amigo, é óbvio. Se você tenta fazer, se você não tem o hábito, se o seu corpo não está acostumado a fazer coisas que vão te trazer o resultado lá na frente, e você tem o hábito só de fazer tarefas de recompensa imediata, o seu cérebro automaticamente vai te puxar para aquilo. É aquilo que a gente estava falando no começo. O procrastinador disfarçado, ele chega no escritório, ele faz 2, 3 ligações, manda um e-mail. Gente, quem é assim sabe. Automaticamente o seu cérebro já te leva para a rede social, para responder um WhatsApp, para olhar um e-mail aqui, para fazer um meme aqui, mandar uma piada no grupo dos amigos, para poder contar uma história no grupo do futebol. A gente sabe como isso funciona. Correto? Então, muito cuidado com essas atividades de recompensa imediata. A gente tem que estar sempre ligado, sempre ativo para a gente não cair nesse ciclo. Porque se você tem esse hábito, o seu cérebro vai te chamar. Seu cérebro vai te levar à autossabotagem, te tirar daquilo que tem que ser feito para você ir para a tarefa de recompensa imediata. Só que ao longo do tempo que você vai evitando, você vai fazendo, aí que você vai se livrando disso. Nós vamos falar sobre isso agora. Estratégias para superar a procrastinação disfarçada. Primeiro ponto. Clareza do seu objetivo. Você tem que ter clareza qual que é o seu objetivo final. Quando você tem clareza, você consegue pegar as peças que montam o seu quebra-cabeça. Você consegue priorizar as atividades que vão te levar para esse objetivo. Tá fazendo sentido, pessoal? Manda um comentário para mim aí, deixa o like no vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a espalhar aí para outras pessoas que de repente sofrem do mesmo problema que você e você está ajudando as pessoas. Deixa o like aí no vídeo e envia para outras pessoas. Que o próprio YouTube vai enviar para outras pessoas. Se você quiser compartilhar, se você quiser pegar e mandar no grupo aí, já é melhor, você vai estar fazendo uma boa ação. De repente você conhece pessoas que precisam desse conteúdo. Então, primeira estratégia para superar a procrastinação disfarçada é ter clareza de qual é o seu objetivo. Segundo ponto, priorizar as atividades que vão te levar para esse objetivo. A partir do momento que você tem clareza,
você precisa saber quais são as tarefas que te levam para esse objetivo. Quando você faz uma lista de prioridades no dia anterior, que você chega lá no seu trabalho com a lista pronta, é só você executar aquela lista de atividades que te impede que você fique refém da circunstância. Porque se você chega lá no seu trabalho, no seu escritório, ou se você trabalha de casa, você chega na sua mesa de trabalho, você não tem um plano exato para executar, a chance de você ser vencido pelas circunstâncias do dia, de alguém que te manda uma mensagem, fulano de tal que te liga, é enorme. Agora, se você tem um plano a seguir, é só você executar o seu plano. Correto? Terceiro ponto, terceira estratégia para deixar de ser um procrastinador disfarçado. Divida as suas atividades, aquela que o seu cérebro corre dela, em atividades menores. Correto? Por exemplo, vamos imaginar que você tem que fazer uma tarefa muito longa, que o seu cérebro quer sair daquilo, fazer um relatório das vendas da semana. Isso aí é muito longo, amigo. Isso aí o seu cérebro quer fugir disso, você vai procrastinar isso até o último momento. Agora, você colocar lá na sua lista de tarefas, fazer um relatório do dia, do primeiro dia, é mais fácil. Você vai lá e faz um relatório rapidinho do primeiro dia. Quando você vê, você já entrou em fluxo. Você já fez o do primeiro, automaticamente você já entra para fazer o do segundo. Correto? Próximo ponto. Utilize a regra dos 5 segundos para começar. Muitas vezes o meu cérebro, até hoje eu que já sou professor de produtividade aqui, que entendo desse assunto, o meu cérebro me leva a querer procrastinar. Eu uso a regra dos 5 segundos. Eu conto decrescivamente de 5, 4, 3, 2, 1. Porque o difícil da procrastinação é só começar. Quando você começa a fazer essa contagem regressiva, o cérebro entende que a ação já começou. Faz o teste. Quando você 5, 4, 3, você já começa a fazer 2, 1, o seu cérebro já entra em fluxo, ele entende que a ação já começou, e logo que você termina a contagem regressiva, você já está executando. Correto? Próximo ponto. Utilize técnicas de gestão do tempo. Para cada 25 minutos, isso é a técnica de Pomodoro, para cada 25 minutos de foco exclusivo na tarefa, dê 5 minutos de descanso. Seu cérebro precisa desse tempo para poder voltar nos próximos 25 minutos com foco total. Entendido? Você vai tomar um café, vai responder um amigo no WhatsApp, vai beber uma água. Positivo? Use técnicas de gestão de tempo, 25 minutos de foco exclusivo, 5 minutos de descanso. Marca aí. Claro que você não precisa interromper a tarefa no final. Se você estiver acabando, você espera acabar, depois você começar outra. Crie um ambiente livre de distrações. Ou você trabalha no modo avião, ou você desativa as notificações do seu telefone. Não dá para toda hora que pip, 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 você desfocar do que você está fazendo para poder focar no seu telefone. Qualquer luz, qualquer imagem, qualquer vibração que tirar no seu telefone vai tirar você do trabalho, vai tirar você daquilo que você tem que fazer para te levar para a tarefa de recompensa imediata. Se for um fulano curtiu sua foto, amigo, seu coração até acelera. Se essa fulana for uma pessoa que você tem interesse, seu coração até acelera, já bloqueia o que você está fazendo para você ir lá conferir o que foi que a fulana curtiu sua foto. Se você fizer a soma disso aí ao longo do seu dia de trabalho, você vai entender quanto tempo você tem desperdiçado só com essa fácil ferramenta de gestão da sua produtividade. Correto? Vou ficar por aqui com isso, porque já é muita coisa para vocês implementarem. Tá? Então a tarefa da aula é essa. Primeiro ponto, para você deixar de ser um procrastinador disfarçado. Tenha clareza de qual é o seu objetivo. Ah, mas eu estou perdido, não tenho clareza. Então a tarefa da aula é essa. Primeiro, tenha clareza de qual é o seu objetivo e crie as prioridades para a execução do seu objetivo na noite anterior. Ah, Mário, mas eu estou perdido, eu nem tenho clareza, como é que eu vou criar as prioridades? Então eu vou deixar na descrição do vídeo
o treinamento Produtividade na Prática, que é um treinamento direto ao ponto. Tem 14 aulas só e ele vai te explicar direto ao ponto. O primeiro módulo do treinamento chama Clareza. Você vai aprender a ter clareza de qual é o seu objetivo, você vai aprender a identificar o seu importante. Só com essas 3 ou 4 aulas que tem no módulo da clareza, você já vai aprender a identificar o seu objetivo e setar um objetivo que vai te trazer o resultado que você procura. Você vai aprender aquilo que é importante para você. No próximo módulo do treinamento, que é o módulo do método, você vai aprender a classificar as suas prioridades e a priorizar, a pegar as peças que montam o quebra-cabeça da sua vida, ou seja, que te levam para o seu objetivo. Correto? Clique no link que está aí na descrição do vídeo, que vai levar vocês direto para o treinamento Produtividade na Prática. Positivo? Não esqueçam de deixar o like, de fazer perguntas que eu respondo todo mundo e compartilhar o conteúdo com alguém que precisa dessa informação. Você pode salvar a vida de alguém. Vejo vocês no próximo vídeo.